nos abençoar. Para quem não conhece, é escritor, tem vários livros. Tenho aqui Um Casamento a Três, muito bom para casais, né? Não só para casais, mas para a família. Heresias antigas com roupagens novas, para você saber como é que acontece e da onde é que surgem as heresias bíblicas, né? Ou da onde se tiram. Enfim, tem muita coisa boa. Tem mais títulos? Não, só esse. Hoje ele trouxe esses dois, então abençoe a vida dele. Quando você sair, compre um livro, você vai estar sendo abençoado e também vai ajudar esse servo a caminhar. Estenda suas mãos aqui em direção a esse servo de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui o teu filho. Ele vai ser, Senhor, o pregador desta manhã. Fala com a tua igreja, Pai. Coloca, Senhor, no coração dele aquilo que o Senhor quer passar para a igreja. Que nesse momento nós estejamos atentos a ouvir a tua voz. E, Senhor, enquanto ele ministra aqui, que os céus estejam trabalhando em favor dele, da família, do ministério, tudo aquilo que ele necessita, o Senhor esteja enviando a provisão do céu. Nós te agradecemos por mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia se você a trouxe. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Nós iremos ler do verso 35, somente o verso 34 e o verso 35. Eu vou sintetizar a leitura para termos mais tempos para expor a palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso pastor Tony, que sempre nos cede a tribuna para sermos um expoente da palavra de Deus. É sempre um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado pela recepção, pela fidalguia e pela nobreza que o Senhor me recebe a essa igreja tão abençoada. Que Deus abençoe vocês. Capítulo 10, verso 34 e o verso 35, o verso 34 e o verso 35, que diz assim: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém. Essa é uma parábola bastante conhecida e ela geralmente é aplicada na questão do assistencialismo. Mas há algumas verdades inseridas nesta palavra ou nesta parábola que eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã. O primeiro ponto a notar nessa parábola é sabermos se há uma veracidade histórica e cultural nesta parábola. Ou será que Jesus meramente inventou essa história? Quando fazemos uma análise ainda que não tão acurada em torno da parábola, nós iremos perceber que essa parábola do bom samaritano, ela contém sim relatos históricos e ela é veraz. Jesus não inventou ela é veraz. Primeiro ponto a notar aí a veracidade da parábola é na questão do caminho
ou a estrada, né, que ligava Jerusalém a Jericó. Era uma estrada bem sinuosa, de aproximadamente 30 quilômetros. Ela era conhecida pelos viajantes como Berém Damim, que quer dizer estrada sangrenta. Por que era estrada sangrenta? Porque ela era cheia de pedras. E os viajantes na época calçavam alparcas nos pés, e estas pedras, elas, ao tocar, ao ter contato com a sandália, ela estourava a sandália, e geralmente os pés dos viajantes terminavam cheios de sangue e feridos. Então ela era conhecida como estrada sangrenta. São Jerônimo fala sobre isso aí. Outro ponto a notar a veracidade da palavra é sobre as questões dos bandidos. De fato, aquele caminho existiam bandidos ali. O historiador Flávio Joséfo, que é um texto paralelo à Bíblia, diz que na construção de Jericó, quando Herodes mandou construir aquela nova Jericó, que era uma cidade maravilhosa, tinha ali um anfiteatro, um palácio de inverno, uma estrutura fantástica. Logo após essa construção, os pedreiros ficaram desempregados, porque não havia mais no que trabalhar. E o que restou para ele foram os abrigos ao lado dessa estrada. Eles aguardavam os viajantes e assaltavam os viajantes que ali passavam. Então é relatado historicamente, Jesus não inventou, existia de fato ladrões naquela estrada. Outro ponto que prova a veracidade do texto é a rincha, é o cisma que existia entre hebreus e samaritanos. Havia um ódio, eles não se conversavam. A oração de um judeu era da seguinte maneira: graças te dou, Jeová, porque não nasci estrangeiro, não nasci mulher e não nasci samaritano. Eles odiavam os samaritanos. Existe um relato histórico de um rabino que estava preso e foi oferecido para esse rabino tomar água numa cacimba de água, numa espécie de um copo com água, em que um samaritano havia tomado. E ele disse: que Javé me livre deste mal. E de fato ele morreu de sede, mas não tomou aonde tomou um samaritano. Não tomou água onde tomou um samaritano. Então existia uma briga. E essa parábola ela quer nos mostrar o seguinte: que o amor vai além do ódio. Deus é capaz de pôr um fim numa guerra para demonstrar o seu amor. E que a graça está além de tudo isso que eu vos falei. Outro ponto a notar na parábola são as personalidades que compõem a parábola. E cada personalidade, cada pessoa que está inserida na parábola, me ensina uma verdade. A primeira pessoa que aparece na parábola é o cínico, que é o escriba. Antônio Vieira, ele define muito bem essa expressão do cínico para com Jesus. Ele conhecia a lei, ele sabia da lei. E a pergunta que ele faz para Jesus é uma pergunta extremamente capciosa. Veja o que ele diz: mestre, como faço para herdar? Observe que a teologia dele mostra que a salvação para ele é uma herança. Herdar a vida eterna. Ele sabia, ele conhecia, mas a ideia dele, a pergunta dele é uma pergunta capciosa. Ela tem o intuito de embaraçar, confundir, expor Jesus para as pessoas. Eu admiro Jesus, porque Jesus sabe do coração dele e não responde a pergunta. Jesus pergunta uma pergunta como resposta. E ele diz: você sabe como que é. Fala para nós como que é.
Jesus não se embaraça com os cínicos. Ele não bate boca, ele não discute. Ele simplesmente devolve a pergunta de uma maneira extraordinária. O segundo personagem que vai aparecer aí são os ladrões. Esses ladrões é importante notar, irmãos, porque o viajante sai de Jerusalém para Jericó e os ladrões surgem não somente para roubá-los. Esses ladrões, eles não só roubam, eles tentam matá-lo, eles batem nele, eles causam feridas nele. Esses ladrões representam o que encontramos na estrada da vida. Geralmente vamos encontrar pessoas cruéis, cheias de ódio, sem a cultura celestial. Os ladrões não somente tiram o que ele tem, mas tentam matá-lo, batem nele. Mas tem um detalhe aqui que eu não sei se você vai crer. Os ladrões batem, roubam, mas não conseguem matá-lo. Deus tinha um propósito na vida dele. As circunstâncias da vida não conseguiram matar o viajante. Deixa eu te falar uma palavra de Deus aqui. Deus permite situações que podem nos ferir. Deus permite situações que podem nos deixar machucados, feridos. E às vezes podemos ter até percas com estas situações. Mas Deus nos mantém vivos. Você pode louvar a Deus porque você está vivo. Deus conservou ele vivo. Deus deixou ele vivo, porque ele tinha que ter um encontro com o samaritano. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Deus te conservou vivo. As circunstâncias da vida podem ter te batido, te machucado, mas o Deus da vida, que guardou José no Egito, o Deus da vida, que guardou Israel do faraó, o Deus da vida, que preservou a nação de Israel no deserto, o Deus da vida, que preservou os profetas, que preservou Jesus das mãos de Herodes, ele te deixou vivo. Você pode dizer um amém porque você está vivo? Quantas pessoas que já partiram, mas você está vivo. Então você não está livre de na estrada da vida poder encontrar pessoas sem misericórdia. A terceira personalidade que nós vamos encontrar no texto é o sacerdote. E quando falamos sacerdote, nós só se referimos, nós pensamos às vezes tratar-se da nossa liderança. Mas todos nós somos sacerdotes. E esse sacerdote aqui, que passa de largo quando vê o homem sussurrando, gemendo de dor, muita gente taca pedra nele. Mas quando você vai fazer uma análise da lei de Israel e dos costumes dos judeus, você vai ver que ele não está errado. Por quê? Porque o Talmud judaico dizia o seguinte: você só pode prestar socorro se for flagrante. Se você não viu, você não tem a necessidade de parar. Essa seria a primeira defesa dele. Segundo, ele poderia dizer: não parei, porque poderia ser uma isca. Eles iriam me ver ajudando aquele homem e iriam me assaltar. Então o homem poderia ser uma isca para atrair o sacerdote e matar o sacerdote. Terceira saída que ele poderia dar ou defesa: se o homem estivesse morto ou viesse a morrer com ele, ele seria recluso, ele seria, digamos que, arrastado para fora do arraial porque ele tocou em alguém morto. E ele teria que fazer o sepultamento e isso iria atrasar a viagem. Então ele optou por passar de largo. Então há situações
que Deus priva certas pessoas de te ajudar, de nos ajudar. Mas não fique triste, Deus não te abandonou. Alguém creu nessa palavra? Deus às vezes permite que pessoas se esqueçam de nós, mas fique triste, não fique triste. Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu de você. Então na vida às vezes pessoas irão passar de largo e não vão te prestar auxílio ou socorro. Mas não é porque elas querem somente, é porque Deus permite que isto aconteça. Quarto personagem é o levita. O levita na hierarquia é abaixo do sacerdote. E o levita, quando viu, eu gosto do Louis Chotroff, um teólogo francês, que ele diz que na estrada o levita estava a alguns metros e ele viu quando o sacerdote passou de largo. E ele observou e disse: se ele não ajudou, eu também não vou ajudar. A influência que aquele homem causou no outro. Tem uma frase de Agostinho que é interessante: pregue o evangelho, quando possível, use palavras. Ou seja, você é um influenciador de pessoas. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? Diga: você é um influenciador de pessoas. Você é a Bíblia aberta na tua família. Você é a Bíblia aberta na tua casa. As pessoas olham para você e dizem: eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual ao papai. Eu quero ser igual a mamãe. Por quê? As suas atitudes servirão de base ética, moral, para os seus que estão ao teu lado. Deus não está só levantando nesta igreja cristãos nominais. Deus está levantando referenciais. Você pode louvar a Deus porque você é uma referência. Deus está te levantando como um referencial. E o levita olhou e também não o ajudou. E por último, vem passando um inimigo, um estrangeiro, o recusado. E algo interessante que me chama muito a atenção aqui, é que ele tem um veículo chamado jumentinho, né? Era o carro da época. E esse carro da época, ele usa como maca para carregar o enfermo. Ele cede. E sabe o que eu admiro? É que ele tem sensibilidade para ver a necessidade do outro. Ele chega perto e escuta o gemido, a dor, e ali começa o tratamento na vida daquele ferido. Vou repetir para você crer. Esse bom samaritano, ele representa o Espírito Santo. E ele está dizendo que vai te tratar hoje. Essa manhã ele quer tratar feridas. Essa manhã ele veio para te dizer uma palavra. Para alguns você está como morto, mas para mim você está vivo. É melhor um cão vivo do que um leão morto. E o teu processo atraiu o Espírito Santo até você, sem você ter nada a oferecer. É isso que eu acho interessante. Ele não tem nada o que dar porque já roubaram dele. Não há conveniência, não há interesse. É um amor extraordinário, porque o que tínhamos para oferecer a ele? Ouro, ele é o dono. Prata, ele é o dono. Nós não tínhamos nada a oferecer para ele. Mas ele olhou e falou: eu preciso restaurar você. Eu preciso restaurar a tua vida. Eu preciso curar as suas feridas. E essa manhã,
está começando um tratamento de Deus. Essa manhã está começando um tratamento extraordinário de Deus sobre você. E esse viajante, ele traz contigo 2 elementos de culto. O primeiro é o vinho. O segundo é o óleo. 2 elementos de culto: vinho e óleo. Eram elementos usados na medicina da época. Vai dar remédio. Ele vai aplicar um remédio nas tuas feridas esta manhã. E eu acho interessante que primeiro ele começa aplicando azeite. O azeite servia para amolecer a ferida. O vinho servia como anti-inflamatório e repelente, para não deixar pousar algum inseto ali e inflamar aquelas feridas. Deus começa a tratar as feridas daquele viajante, aplicando vinho. O vinho na Bíblia fala sobre a alegria. O vinho fala sobre o novo. O vinho fala sobre boa nova. Jesus comparou o evangelho com a boa nova. Estou preparando algo novo para você que vai curar suas feridas. Você crê que tem um novo de Deus na tua vida? Você pode colocar a mão no ombro desse crente. Eu gostei disso que o irmão falou, e diga: tem algo novo de Deus chegando para você. Ou tem algo novo de Deus, eu profetizo, na tua empresa. Tem algo novo de Deus nos teus negócios. O novo de Deus está sendo derramado sobre as suas feridas. O novo de Deus está sendo derramado sobre essa casa. Quem crê que Deus tem o novo de Deus? Oh, aleluia. E o óleo? O óleo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo fala de renovação. O processo de cura envolve o novo e envolve renovo. O processo de cura envolve a ação do Espírito Santo. O psicólogo pode diagnosticar o problema. O psiquiatra pode receitar a receita para o fim do problema. Mas o tratamento de Deus é muito avante. Eu estou derramando remédio nessa sua ferida hoje. Feridas internas que ninguém vê. Feridas internas que te causam dores ocultas na alma. Ele está derramando hoje sobre a tua vida. Curando, cicatrizando, vinho e azeite. Terceira parte do tratamento, sabe o que é? Ele coloca faixas. Ele põe faixas, porque não adianta só curar, tem que deixar firme. As faixas servem para fazer com que os ossos voltem para o lugar. Dói. O processo de faixa dói porque aperta, dói, mas volta para o lugar. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. As coisas vão voltar ao lugar. Ele está te enfaixando esta manhã. E está dizendo: pode até estar doendo, mas é para o teu bem. As coisas vão voltar ao lugar. Eu vou te dar equilíbrio. Essa manhã, as faixas de Deus vão fazer com que nada fique quebrado, nada fique fora do lugar. Ele está dizendo para você: eu não quero só te curar, eu quero te manter de pé. Tem muita igreja curando, mas não enfaixa, não mantém de pé. E este é o diferencial desta igreja.
Não só cura, mas também enfaixa, mantém de pé. É um processo de reabilitação. As faixas. E depois, ele vai pegar o ferido enfaixado e medicado. E vai colocar no jumentinho que vai servir como maca improvisada. Deus nos ensinando uma grande lição. Se você não crer, não precisa glorificar a Ele. Qual é a lição? Quando você não suportar mais caminhar, eu te carrego. Quando você não suportar mais a vida e tiver tão difícil a tal ponto de você querer desanimar, eu te coloco na minha maca e digo, vamos que eu te levo. Você está sendo levado pela graça de Deus. Você pode adorar a Deus por pelo menos alguns instantes. Oh, Nebramandarahasheremahas. Você pensou em parar, em desistir. Você diz, para mim já deu. Eu te coloco na minha maca hoje. E digo, vamos que eu te levo. Você não pode parar. Diga para 2 ou 3 pessoas, diga, você não pode parar. Você não pode desistir. Oh, Nebremahasha. Vamos adorá-lo por alguns instantes. Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor, porque Ele está te carregando. Oh, pastor Meirelles, Ele está te carregando. Igreja, voluntários de Jesus, crentes que me escutam, cristãos que me escutam, Ele está te carregando e dizendo, eu vou te levando enquanto você não consegue andar, mas eu não desisto de você. Você pode louvar um Deus que não desiste de nós? Ele nos carrega. Você não pode parar. É como aquela história do homem na guerra, já viu? O homem na guerra estava em pé, cansou e disse, vou dar uma sentada. Sentou. Ele gostou de sentar, ele disse, eu acho que eu vou dar uma deitada. Deitou. De repente ele disse, está confortável demais. Ele dormiu. Morreu dormindo. Se você sentar, você deita. Se você deitar, você dorme. E se você dormir, você morre. É tempo de um despertamento na nossa vida. Ele está dizendo, eu estou te levando, a minha graça vai te carregando. A minha graça vai te levando por lugares onde você não sonha em ir. Quando você cansar, eu te carrego. Escuta essa palavra profética do altar. Quando você cansar, eu te carrego. Mas eu não desisto de você. Vou repetir de novo, eu te carrego porque eu não desisto de você. Ele não desiste de nós. Ele nos carrega. Você imagina aquele homem com aquele corpo dolorido, acho que vendo tudo balançando, mas ele olhando e dizendo, alguém está me socorrendo. E hoje Deus põe uma palavra profética na minha boca. Tem socorro de Deus. O SOS de Jeová acionou. E o destino é Lagoinha Santo André. E Ele está dizendo, ei, o projeto na tua vida continua. Eu vou te carregar hoje aqui. Vou recarregar as suas forças. Você pode adorar um Deus que nos carrega por alguns instantes. Você pode adorá-lo por pelo menos alguns segundos com a mão levantada. Quantas vezes Ele te carregou? Ou Ele está segurando nas suas mãos aí. Está dizendo, você chegou aqui fraco. Você chegou aqui olhando a vida com tanto pessimismo e dizendo, para mim já deu. Mas eu te coloco hoje na minha maca improvisada e digo, a vida continua. Eu vou tratar você. Vou restaurar você. Quem pode adorar a Deus aqui? Oh, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Deixa eu ver quem está sentindo essa presença gloriosa. Oh, Ele está te carregando. Ele está te carregando. Você tem coragem, é profético isso, de segurar na mão desse crente, mesmo em época de pandemia, e dizer, Deus está te carregando.
Fala para ele: Deus está te carregando. Ou se fosse por você, você já parava. Se fosse por você, você já chutava o balde. Mas a minha graça te sustenta, te coloca no meu jumentinho e diz: vamos caminhando. Eu sou a tua força. Eu sou o teu socorro. Eu sou o teu ajudador. E quando ele chega na hospedaria, eu acho interessante que ele paga 2 moedas. 2 moedas. Ele dá para você, ele investe. Olha a palavra liberada. Ele investe. Você é um investimento de Deus. Alguém creu. Só Jesus para investir em caído. Só Jesus para investir em ferido. Só Jesus para investir em gente machucada. Ele diz: eu vou investir porque eu creio na restauração dele. Deixa eu liberar a palavra e dar glória a Deus. É com você. Você é um investimento de Deus. Oh, ele não investiu em arcanjos, ele não investiu em anjos poderosos, mas ele olhou para você fraco, débil, cheio de fraquezas e disse: eu invisto em você. Tem investimento de Deus aqui esta manhã? Você é um investimento de Deus. Talvez o teu pai não investiu em você, talvez a tua família não investiu em você, mas existe um Deus que pagou um preço por você. Ele deixou 2 moedas. A primeira moeda é o batismo. A segunda moeda é o que vocês irão tomar hoje à noite. É a ceia. Preço pago. E tem outro detalhe e eu termino aqui. Ele diz para o dono da hospedaria: mantenha ele aí. Veja o quão importante é a hospedaria. Isso é a hospedaria. A hospedaria de Jeová está aqui. É a igreja. Que cuida. É a igreja que dá palavra de salvação e vida eterna. É a igreja que te abraça. É a hospedaria. Você pode glorificar a Deus porque você está na hospedaria. Bem cuidado. Oh, lugar abençoado. Lugar que cuida. Você está na hospedaria. Bem cuidado. E tem uma promessa dizendo: cuida dele até que eu volte. Não deixa ele fraquejar, não deixa ele desviar. Deus vai te guardar até o final da sua lida. Deus vai te conservar até o final da tua história. E Ele está dizendo para você: você é o meu investimento. 3 aplicações nessa manhã e eu termino aqui. A primeira: não tem causa perdida que Ele não restaure. A segunda: Ele veio para tratar feridas aqui hoje. Passar bálsamo e remédio, cicatrizantes, traumas incuráveis. Esta manhã Ele está dizendo: eu posso curar você e restaurar você. Terceiro: você está no lugar seguro. Você está num lugar de bênção. Casa de Deus. Jacó chamou de Betel. Casa de Deus. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. É tempo de triunfar. Ele está curando feridas, te mantendo firme e dizendo: fica firme que eu estou voltando. Fica firme que eu estou voltando. Alguém está crendo nisso? Fica firme que eu estou voltando. Fica firme que eu estou voltando. Nada na vida é capaz de tirar o que eu te dei. Há um novo tempo sobre a vida deste homem. E houve um novo tempo na vida deste homem. E vai haver um novo tempo na sua vida. Prepare-se para viver o melhor de Deus.
Que Deus te abençoe nesta manhã. Fique com essa palavra, crendo que o nosso Deus é poderoso para restaurar pessoas. Teu filho não é um caso perdido, tua filha não é um caso perdido, teu esposo não é um caso perdido, teus parentes não são um caso perdido. Eu posso restaurá-los por tua oração essa manhã. E prepare-se para fazer um culto lindo de ação de graça, com aquela picanha abençoada e aquela Coca-Cola, e dizendo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus? É tempo de restauração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Faz a oração. Fica de pé com a permissão do nosso pastor. Eu quero orar pela tua vida. O Espírito de Deus quer restaurar pessoas aqui. Oh, Nebracanarahashe. Há uma ação de Deus tão extraordinária aqui. Ele está tratando pessoas. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a adorar ao Senhor com a tua boca. Dizer para Ele que você precisa ser sarado, que você precisa ser tratado. Ele quer te enfaixar esta noite, esta manhã, perdão. Ele quer nesta manhã derramar vinho e azeite. Tem coisa boa de Deus chegando para você. Está recebendo o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Eu quero profetizar esta manhã, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autoridade do nosso pastor. Eu quero ser um profeta sobre a tua geração. Eu quero ser um profeta sobre a tua vida e dizer: prepare-se para o novo de Deus. Prepare-se para o novo de Deus. Oh, alguém está crendo nessa palavra? Levante a sua mão como um ato de adoração agora. Desligue-se de tudo aqui. Desligue-se de tudo e comece a orar. Cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. É uma manhã de cura. Está te curando essa manhã. Glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu oro pela tua vida agora. Jesus, abençoa esta igreja. Abençoa a liderança dessa igreja. Vai quebrando todos os embaraços, tudo aquilo que está fazendo querer nos parar, Senhor. Senhor, toda ferida que causa trauma, toda ferida que causa, Senhor, desconforto, Jesus, vai curando agora. Tu és o médico dos médicos. Vai curando ferida nos casais, vai curando ferida na família, vai curando ferida no coração, na alma, vai curando feridas. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura. Shirimikandaramanaia, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura. Receba uma cura nesta manhã. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Oh, Santo Espírito. Olha ele trazendo o óleo. Inundar, encher este lugar. É o Deus
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vou liberar essa palavra e passar para o nosso pastor. Mantenha a sua mão levantada, mantenha a sua mão levantada. Vou liberar essa palavra e entregar para o nosso pastor. É uma palavra rema, é uma palavra profética. Prepare-se para o recomeço. Prepare-se para o recomeço. Prepare-se para o recomeço. Prepare-se para o recomeço. Te feriram, te machucaram, mas não te mataram. Preparem-se para o recomeço. É lugar de novo recomeço. Se é verdade esta palavra rema, receba da parte de Deus. 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 É um novo. Reminar, Abracaio, Rebacai. É o novo de Deus aqui na Lagoinha de Santo André. Receba o novo de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh aleluia, Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.